Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando mais uma programação Deus e Eu, e nós estamos muito felizes, irmão. Então você que está entrando aqui na live agora, já aproveita para comentar, para compartilhar. Curte aí, comenta o nome de alguém, compartilha, que eu tenho certeza que a programação de hoje está muito especial e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre missão, gente. Nós temos uma pessoa aqui que é especialista nisso, que vai falar muito bem sobre esse assunto para esclarecer muitas coisas para você que tem o interesse aí de ser um missionário, de trabalhar em missões. Estamos recebendo a irmã Elielma, ela que é coordenadora da SEMISEG, Secretaria de Missão da Igreja Assembleia de Deus do Belém, em Três Lagoas. Muito obrigado pela sua presença, por você ter aceito o nosso convite, de estar aqui falando um pouco sobre o seu trabalho dentro da igreja, o trabalho com missões. Muito obrigado. Amém. Paz Senhor, Michael, paz Senhor, meus irmãos. É um prazer estar aqui essa noite. Amém. Irmã, para começar aqui o programa, como é que surgiu essa chamada por missões? Onde que tudo começou? Essa chamada ardente por ir fazer missões? Bom, a história é um pouco longa, mas começa quando eu tinha aproximadamente 10 anos. Nossa igreja era uma igreja muito pequena na época. E teve um pastor, veio de fora da nossa igreja, eu me lembro só o primeiro nome dele, era Alex. E eu sentada no banco da igreja, eu me lembro que depois, assim, quando estava quase acabando, ele chamou algumas pessoas para orar sobre missões. E eu me lembro que eu era muito criança, estava no banco quase dormindo, assim, e ele me chamou pelo nome. Ele falou assim, tem alguém aqui que chama Elielma. E meu nome não é um nome muito convencional, né? Então, na hora, eu cheguei a ficar assim, e eu era uma criança, né? E ele me chamou lá na frente, pediu para algumas irmãs me acompanharem. E quando eu cheguei lá na frente, ele disse que vinha uma chamada missionária e uma chama ardente de missões que Deus colocaria em mim naquela noite, que Deus estava me chamando para missões. E o tempo passou, né? Algum tempo depois, eu já era adolescente. O meu líder de jovens na época também teve um culto de jovens. E nesse culto, ele me chamou na frente e ele confirmou a mesma coisa, disse a mesma coisa, que Deus estava fazendo uma chamada missionária na minha vida. Só que naquela época era tudo muito estranho, porque a nossa igreja não tinha obra missionária, nós não trabalhávamos com missões ainda, era uma igreja muito pequena, não tínhamos nem pretensão de algum dia ter algum trabalho missionário naquele momento. Mas o tempo passou e Deus foi dando, né, visão ao nosso pastor na época, o pastor Leidir, e a igreja começou a ter esse desejo missionário, chama missionária, até que algum tempo depois foi enviado o pastor Daniel para Moçambique. E eu me lembro que um tempo antes disso, eu comecei a viver a minha vida cotidiana, normal, me casei, comecei a fazer faculdade, comecei a trabalhar num bom emprego e comecei a viver aquela vida de egocentrismo mesmo, né? Aquele desejo de ganhar dinheiro, de ter, de ser, de viver a nossa vida normal. Sim. E me esqueci de todas essas promessas. Só que uma noite eu tive um sonho. E esse sonho foi muito forte, muito marcante pra mim. Porque eu já tava vivendo a minha vida, né? Tava bem tranquila daquela maneira que eu tava vivendo. Só que nesse sonho eu me via num aeroporto. Eu nunca tinha viajado de avião. Mas eu me via num aeroporto. O aeroporto ele era todo de vidro. Um aeroporto pequeno, todo de vidro. E quando eu descia nesse aeroporto, uma porta se abria, uma porta automática se abria. E vinham duas crianças, mais ou menos assim, da altura dos meus ombros, aproximadamente uns 12 anos, duas crianças negras. E elas vinham correndo e me abraçavam. E naquela época eu não tinha filhos, mas no sonho eu dimensionava aquele amor como um amor de uma mãe por um filho. Era muito forte. E eu começava a abraçar eles, eu chorava muito, muito, muito. E eu acordei. Quando eu acordei, meu travesseiro estava molhado de lágrimas. Então, assim, foi algo que me despertou muito. Depois daquele sonho, eu acordei, meu Deus, o que o Senhor quer?
E eu comecei a orar, Jesus, eu estou vivendo a minha vida, eu estou vivendo os meus sonhos, mas eu quero saber o que o Senhor quer. E aí eu comecei a me lembrar dessas promessas e tal. Nisso foi enviado o pastor Daniel para Moçambique, o pastor Ledir enviou, e começamos esse projeto África. Na época eu lembro que internet, computador era algo muito difícil. Então eu andava assim, eu ia em cyber, sabe? Ver vídeos, ver fotos do que estava acontecendo. Na época acho que era o Orkut ainda. E eu fiquei acompanhando assim tudo aquilo com muita paixão, muita paixão, muita paixão. Quando foi em julho, o pastor Daniel veio e ele disse que teria uma viagem missionária em outubro para Moçambique. E aquilo incendiou meu coração, né? Eu falei, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Só que na época era assim, tudo muito novo. As únicas pessoas que tinham ido até então eram pastores. Nunca tinha ido mulher e muito menos alguém assim, eu era, né, a última, você tava no último banco. E só que eu comecei aquela chama, aquele desejo de ir. Conversei com meu esposo falou, ó, se você quer ir, né, vamos orar, eu permito você ir. Aí fui convencer o pastor Ledir, né, poxa, levar alguém assim, sem nenhuma... E o pastor, né, Deus falou comigo, Deus me deu um sonho. Ele falou, não, então se Deus deu um sonho, vamos acreditar nesse sonho, nessa chamada. Comecei todo o processo sozinha de passaporte, de vistos e comecei a correr atrás de tudo. E a grande confirmação veio através do meu trabalho. Na época eu trabalhava numa empresa dentro da Eldorado e eu falei com Deus, se o Senhor quiser mesmo que eu vá, vai dar certo o valor financeiro, que na época a passagem era muito mais cara do que hoje, e vai dar certo também as minhas férias. E eu lembro que eu conversei com a dona da empresa que eu trabalhava e ela falou assim, bom, as suas férias são em outubro. Então já confirmou a data. Nossa. Aí ela falou assim, só que assim, as minhas férias iam cair 2 dias antes, então eu não teria o valor para comprar a passagem. Aí ela falou, mas como a sua causa é nobre, eu vou te adiantar as suas férias 1 mês antes para você se preparar. Olha. E aí eu senti que era de Deus mesmo, né? Todas as coisas se confirmaram. E aí no dia 13 de outubro de 2013, eu desembarquei em Moçambique, no aeroporto todo de vidro, muito pequeno. Olha. E a recepção era um coral de crianças que estavam cantando para receber o pastor Edir na época. E quando a porta giratória abriu, quando a porta automática abriu, 2 crianças vieram na minha direção entregar uma cesta de frutas. E aí eu vi assim a realização daquele sonho assim acontecendo. Então a chama, o chamado, ele começou mais ou menos nesses momentos aí. Que lindo, gente. Meu Deus. Coisa linda, hein? Deus deu um sonho e o sonho já era uma visão daquilo que ia acontecer. Ia acontecer. Glória a Deus. Irmã, nesse tempo de... Porque eu digo que o seu trabalho com missões é um ministério. Um ministério precioso que Deus te entregou e Ele entrega para poucos, porque poucos têm essa coragem, né? Nesse tempo, que já desde 2013, né? Até hoje, nessa longa caminhada, tantos anos, já são quantos anos? 2013 são... 6 para 7 anos. Sim. Nesse tempo, já teve momentos que você pensou em desistir, pensou em parar, porque a gente sabe que não é fácil, irmão, lidar com missões, né? Missões não é para qualquer um. E a gente sabe a dificuldade que a pessoa ela encontra no decorrer do caminho, né, para conseguir chegar na África, até mesmo para tudo em missões. Mas teve alguém nesse período que te inspirou a não desistir? Olha, realmente, em alguns momentos é muito difícil, né? Sim. Então, nessa caminhada tiveram muitas pessoas, né? De início, o pastor Ledir me ajudou muito no sentido de ensinar muitas coisas, porque eu sempre digo que o primeiro passo da chamada é a paixão. Só que como no namoro, se a paixão, você não resiste às artimanhas, os levantes, a paixão ela acaba, né? Então no início foi aquela paixão absurda, você quer fazer tudo, você quer mudar o mundo, você quer acabar com a fome do mundo, você quer evangelizar para todo mundo, você quer que todo mundo seja salvo, e em algum momento você vê que vem uma certa frustração por você não conseguir tudo do dia para a noite. Então, nesse momento, quem me ajudou muito foi o pastor Edir, de ensinar, de mostrar que nem tudo é assim, tal. E eu costumo dizer que as viagens que eu fiz, elas foram muito, assim, me levando ao aprendizado. Então, a primeira foi a paixão, aí a segunda você já começa a entender um pouco mais as coisas, vem algumas frustrações. E aí você já começa a entender que a paixão acabou e o que ficou foi amor mesmo, né? Como num relacionamento.
Então, nessa história tiveram muitas pessoas que me inspiraram, né? Mas eu acredito que, diante de tudo isso, por mais que você tenha pastores abençoados, hoje nós temos o pastor Eduardo. O pastor Eduardo também me inspira muito em muitas coisas, assim, pessoa com extrema sabedoria, né, que leva a gente a ter o pé no chão, a caminhar certinho. Mas, diante de todas as frustrações e coisas que acontecem ao longo do caminho, eu acho que é só Deus mesmo que nos mantém, assim. Porque nos momentos de piores angústias, tanto aqui quanto lá, dobrando os joelhos mesmo e sentindo que Ele fez a chamada, e quem chama capacita, quem chama dá graça, quem chama... É só Ele mesmo. Amém. Deus. Glória a Deus. A gente sabe que no mês passado a senhora esteve na África, né? Qual foi a sua maior experiência, assim, não no mês passado, mas nesses tantos anos visitando a África, trabalhando lá, a senhora passa quanto tempo lá? Eu já fiquei 10 dias, 7 dias. Esse ano foi o ano que nós ficamos mais tempo, que foi 15 dias. 15 dias. 15 dias. Aconteceu algo nesse tempo que você falou, me marcou? Olha, acho que várias, né? Várias. Não tem uma, né? É difícil falar uma só. Eu acho que ao longo de todas as viagens, muitas coisas me marcaram muito. A primeira viagem me marcou muito. Por quê? Porque quando eu cheguei, era assim, eu não tinha nenhuma expectativa, eu não criei nenhuma expectativa do que seria, né? Sim. Nós sabíamos que era um continente muito difícil, com muita pobreza, mas quando eu cheguei, eu me lembro que nós descemos no aeroporto, e assim que nós descemos, nós já fomos para uma das nossas congregações, que era num bairro chamado Malanga. Esse bairro lá é uma favela, ela foi construída em cima de um aterro sanitário. Então, assim, era um lugar muito, muito difícil. Não tinha casas mesmo, era assim, casas de caniço e casas de metal, assim, eles pegavam pedaços de telha e faziam as casas. E nós conseguimos, na época, o pastor Daniel conseguiu uma congregação nesse local. E era, assim, um local terrível mesmo. Então, eu falo que foi a minha primeira impressão com a África, já foi essa. Porque nós já saímos do aeroporto, só almoçamos e já fomos direto para esse local. E quando nós chegamos lá, eu tive contato direto com as crianças. Então, eu pensava assim, pobreza, miséria traz tristeza. E quando eu cheguei, eu tive uma ideia completamente, eu vi que era completamente diferente do que eu imaginei. Eles tinham muita pobreza, muita miséria, mas muita alegria. Então, assim, quando a gente chegando pro carro, eles já cantavam, eles já louvavam, eles já adoravam. Porque o carro já dava a entender que eram os pastores que estavam chegando, eles conheciam o carro. Então, eles já começavam a louvar a Deus, já começavam a dançar. Então, aquela experiência, ela foi muito forte pra mim. E, assim, era um ambiente muito difícil mesmo, muita sujeira, as crianças com roupa muito rasgada, muito famintas, né, querendo alguma coisa, pedindo comida, só que era alegria, era muita alegria, muita alegria. E aí eu falo que quando eu saí de lá, eu fui pra casa que nós estávamos hospedados, e eu passei aquela noite todinha, eu só chorava. Porque foi, assim, um contexto de realidade muito, né, duas coisas, assim, pra gente se comparar, porque a gente sai daqui achando que a gente tem 1 milhão de problemas, um monte de coisa, tudo é difícil. Aí quando você chega, você se compara com tudo isso e você vê, poxa, meu Deus, eu tenho muito mais para agradecer, né? E eles agradecem muito mais do que eu, eles têm muito mais alegria em te servir. Então, assim, foi uma noite inesquecível na minha vida. Foi uma noite todinha de choro, eu vi o dia amanhecer. E também, assim, me vieram todas esse chamado, tudo isso que aconteceu na minha vida até eu chegar ali. Então, eu falo que essa experiência foi muito marcante. Mas falando desse ano... muitas coisas me marcaram, mas entre elas a Tenga nos marca muito. Hoje nós temos uma congregação num local chamado Tenga, e a Tenga ela é como se fosse uma aldeia, um vilarejo, e é bem distante da cidade mais próxima, então esse é um lugar bem inóspito mesmo assim. E lá nós temos muitas crianças, nós temos um projeto lá com aproximadamente 300 crianças. Então nós sempre íamos para fazer só o trabalho, no trabalho com as crianças. Só que nesse tempo que nós ficamos lá dessa vez, nós tivemos um contato muito direto, porque os nossos irmãos, o pastor Luiz Carlos, o meu esposo e outros irmãos que estavam conosco, eles construíram os banheiros, eles fizeram fossa, porque não tinha banheiro nessa igreja. Então nós ficávamos lá todos os dias, então nós tivemos um contato maior
com a realidade das crianças, né? Não só com aquele momento que eles estão ali pro culto. Então, uma das coisas que nos marcaram muito foi em ver quanto as crianças têm prazer em estar na igreja. Porque a igreja ficava aberta o dia inteiro, então eles ficavam na igreja o dia inteiro. E naquela alegria, naquela festa, eles brincavam de culto, eles brincavam de ler a palavra, brincavam de pregar, brincavam de cantar. Então, nós chegamos, eles estavam lá. Os irmãos ali também, limpando o terreno para fazer o banheiro, as coisas, eles acabaram arrancando as mandiocas que tinha no terreno. Sim. E aí, quando meu esposo olhou para trás, eles estavam comendo a mandioca crua mesmo, assim, e rindo e alegre, assim. Nós gravamos alguns vídeos e eles dando risada. E é gostoso, é uma delícia, a mandioca é uma delícia. Então, assim, algumas coisas nos marcaram muito. Esse aqui é um café da manhã, ó. Mandioca crua. Nós arrancamos aqui, ó. As raízes tá ali, ó. É um dos pratos preferidos deles aqui, ó. Esses aqui com 100. Todas elas com mandioca, como se fosse um saco de salgadinho, de sucrilhos aí no Brasil. Elas comem, ó. Eu comi então um copo minha, que já tomou, tem na minha casa. Esperança, que já tomou. 2 dias depois nós fizemos o projeto efetivo, que foi a entrega de kits de material escolar, kits de higiene pessoal, bíblias, e é uma coisa que sempre nos marca. Já é o 2º ano que nós fazemos esse trabalho, mas a alegria deles receber isso é algo assim que realmente nos inspira. Por quê? Se nós damos um kit escolar para uma criança no Brasil, ele agradece, ele fica feliz. Mas lá, a irmã que estava conosco, a irmã Mariana, ela apresentou o kit. Então, ela pegou o kit e foi mostrando o que tinha dentro. Quando ela tirou o lápis, os 300 ficaram de pé. E eles começaram a pular e dar glória a Deus por causa de um lápis. A borracha, a mesma coisa. Então, cada parte do kit para eles era um louvor que eles davam a Deus, era uma gratidão que eles davam. A Bíblia, no final, eles choravam, porque até os que não sabiam ler queriam ganhar uma Bíblia. Então, assim, foram coisas que nos marcaram muito. Então, tinha os doces, mas os doces para eles era o que menos importava naquele momento. A Bíblia, o material escolar, o sabonete, para eles impressionava muito mais do que o doce, do que a comida. Então, isso daí nos marcou muito também. Gente, aí a gente vê o valor, né? Que às vezes nós não temos tudo, né? Sim. Que a gente pretende ter. Quem sabe alguém agora está assistindo aqui a live e reclamou durante o dia inteiro, dizendo: Deus, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu lutei, não consegui. A gente vê a importância, né? Chega num lugar como esse, não tem nada, né? Uhum. Não tem. E a gente vê do ano passado que eu fui para esse ano, tinham crianças ainda com a bolsa que nós demos o ano passado, que são as bolsas que as nossas irmãs daqui da DTL fazem. Elas estavam com as bolsas, com os cadernos do ano passado, estavam ainda com a camiseta que nós levamos o ano passado. Então, são coisas que elas valorizam muito, que elas guardam com muito cuidado, com muito zelo, né? E tem muita gratidão por aquilo, né? Então, isso nos impressiona muito. Nós temos muito que aprender com a África, né? Muito. Com quem mora lá. Agradecer a Deus pelo pouco, né? Sim. Pelo pouco. Às vezes você tem muito na sua casa e tá reclamando, né? Você vê. E lá na África tem pessoa que às vezes não tem nada, encontra o pouco e se alegra e agradece a Deus. Que nem as crianças agradeceram a Deus por um lápis, né? Uhum. Quantos jovens hoje ganham kit escolar e reclamam, né? Ah, veio isso de novo, eu não queria isso. E a gente vê a importância, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui, uma irmã pediu a oportunidade para dar um testemunho. Então, assim, eu imaginei, né, um testemunho aqui para nós, um testemunho de uma cura, de algo assim. E ela pediu a oportunidade, o pastor cedeu a oportunidade, e ela subiu no púlpito chorando muito, dizendo, louvando a Deus, porque ela tinha saído água pela primeira vez na torneira da casa dela. E ela queria oferecer aquele culto em ação de graças, porque Deus permitiu que a água chegasse na casa dela. Então, são pequenas coisas, assim, que marcam muito a vida da gente, né? Tem muitas pessoas que estão assistindo a gente que precisa fazer uma visita na África, né, gente? Aprender mais, né?
Que legal, muito interessante. Eu imagino a experiência e a bagagem que você traz de lá para cá. É muito forte. Né? Muito forte. O projeto Buia Camina, né? Gente, eu treinei. Desculpa, mas eu precisei ler. Buia Camina, né? Tô certo? Isso, certo. Qual é o significado da palavra? E fala um pouco sobre esse projeto pra gente entender um pouco mais. Buia Camina, ele vem do Xangana, que significa vinde a mim. E é muito interessante que quem deu o nome para esse projeto foi um jovem da nossa igreja, chamado Nicholas. E eu lembro que na época, conversando com um pastor de lá, ele disse, olha, o Nicholas teve uma ideia. E eu me apaixonei por esse nome, porque é nada mais do que a palavra de Deus, né? Quando ele diz, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Buia Camina é vinde a mim em Xangana. O projeto, ele começou justamente, a primeira vez que eu fui, nós fomos na Malanga. E quando eu fui a segunda vez, eu tive a notícia que a Malanga, ela tinha sido desabitada. As pessoas que moravam na Malanga tinham sido todas retiradas para a construção de uma ponte e elas tinham sido levadas para outro lugar. Só que até então nós não sabíamos onde era esse lugar. E eu fiquei assim algum tempo orando por essas crianças, porque eu tinha me afeiçoado muito àquele projeto, né? Porque o pastor Daniel tinha um projeto muito lindo com essas crianças, eram mais de 300 também na época. Era muito lindo o projeto. E aí de repente você vê que todas as crianças sumiram. Então aquilo assim me angustiou muito, nós oramos por essas crianças mesmo sem saber onde elas estavam. E continuamos orando esse tempo. Aí o pastor Daniel veio ao Brasil, foi um outro missionário, e esse tempo não se houve mais projeto com as crianças. Quando eu voltei a terceira vez, que eu voltei com o pastor Eduardo já, nós entendemos a necessidade de se trabalhar tanto no social quanto com crianças. Porque a obra missionária em África, em Moçambique, ela não funciona sem um projeto social. Por quê? Porque você vai terminar um culto glorioso, as pessoas cheias da presença de Deus, você vai falar, você vai embora para casa, amanhã você não tem comida. Então, é uma coisa que não tem como. Que Jesus é esse que enche minha alma e deixa minha barriga vazia. Então, assim, nós entendemos a necessidade de um projeto social e também um projeto com crianças. Por quê? Porque em Moçambique, a cultura, ela é muito enraizada. Então, não é como no Brasil que tem a macumbaria, feitiçaria, mas é algo assim, religioso, que você encontra em alguns lugares. Lá não. A feitiçaria, ela é cultural. Então, como a maior parte das pessoas não tem dinheiro para ir a um médico, eles vão ao feiticeiro. Então, se torna altamente cultural. Então, se você quer fazer um casamento, você procura o feiticeiro. Se você quer apresentar uma criança, se tem alguém doente, tudo é o feiticeiro. Então, quando você ganha um adulto para Jesus, demora um tempo muito grande em discipulado para você arrancar essa cultura de dentro dele. Por quê? Porque veio dos avós, dos pais, de toda a família, para toda a cultura, toda a região, é assim. Só que as crianças não. Nós temos testemunho de crianças que o feiticeiro quis buscá-las e elas falaram não, porque me ensinaram que o sangue de Jesus tem poder e em mim você não vai tocar. Então, assim, nós entendemos que com as crianças é diferente. Você evangeliza, você leva o evangelho, a palavra, e aquilo entra no coração delas. Então, muitas crianças ganharam os pais para Jesus, os avós para Jesus. Então, nós entendemos a necessidade de um projeto social e um projeto com as crianças. Voltamos para o Brasil, não tínhamos recursos nenhum para esse projeto, recurso financeiro, começamos a orar. E uma coisa que o pastor Eduardo sempre fala, que o Deus que dá visão também envia o recurso. E nós começamos a orar, Jesus nos dá um projeto. E eu me lembro que alguns dias eu orava e falava, Pai, nós precisamos de um projeto, tu és o dono do ouro e da prata. E Deus foi abrindo as portas, nós começamos a trabalhar com barracas, com pastel, Deus mandou pessoas que começaram a ajudar. E nós, em abril de 2018, começou o projeto Buia Camina. E aí, por que eu me emociono muito quando eu falo do Buia Camina? Porque quando nós começamos o projeto no primeiro dia, quando me mandaram as fotos, eu comecei a ver as fotos e ver que alguns rostinhos eram familiares. E aí eu fui pesquisar aquela região da Tenga. E a Tenga, na verdade, o nome do bairro é Malanga 2. Porque as pessoas que moravam antes na Malanga foram enviados para Tenga. Então, é uma continuação do projeto. São as mesmas crianças que eu encontrei em 2013, hoje já mais velhas, mas são as crianças daquela época, hoje já quase adolescentes,
e novas crianças que vieram também. Então é uma continuação daquele projeto que Deus já fez lá no começo de tudo, né? E aí o Buia Camina, ele é também um projeto social, que a própria igreja, se você tem 2 sacos de shima, que é a farinha que eles comem, que eles fazem o alimento deles, você vai trazer um para a igreja e vai ficar com um. Por quê? Porque vai ter alguém que não tem nenhum e vai precisar do seu saco de shima. Então, nós também, o pastor ensinou essa visão à igreja da divisão, da unidade, de quando um tem, todos também têm. Então, ele também é um projeto social de ajuda com alimentos e também um projeto com as crianças, o Buia Camina. Que bênção, que bênção. Irmã Lielma, aconteceu algum fato assim que te deixou bem emocionada? Que você olhou assim, você não conseguiu conter? Você não ficou emocionada, tocou você? Teve algum momento? Olha, muitas coisas lá nos marcam bastante, né? Como eu já disse. Mas uma situação que nos marca muito é a condição das mulheres em Moçambique. Por quê? Porque em Moçambique a cultura ela é muito difícil para as mulheres. Muito difícil mesmo. Então, culturalmente, lá a mulher ela tem pouquíssimo valor. Pouquíssimo valor. E tanto as mulheres quanto as crianças, na verdade, porque a cultura ela ensina que o homem come, se sobrar a mulher come, e se sobrar a criança come. Então, assim, é uma desvalorização muito grande da mulher e das crianças. Só que a mulher ela acaba sofrendo muito. Por quê? Porque a mulher ela é responsável pela casa, ela é responsável pela roça, ela que planta os alimentos, ela que colhe os alimentos, ela leva para casa, ela cozinha, ela faz. Então, a mulher lá, ela trabalha muito. E o homem, ele tem, assim, a liberdade de não querer mais ser casado com a mulher, ele arrumar outra mulher, abandonar essa família, nunca mais olhar para ninguém ali. Essa mulher vai sustentar todos os filhos. Ele pode se casar e morar na frente da casa dela e depois não precisa dar nada para ela. Meu Deus. Então, assim, a mulher lá sofre muito. Então, todas as vezes que eu vejo a alegria das mamás, lá elas falam mamás, a alegria delas louvando a Deus toca muito no meu coração. Por quê? Porque eu sei que o dia delas foi muito difícil. Muitas delas acordam 5 horas da manhã, vão para, lá eles chamam machamba, a roça. Vão para machamba, fazem toda a colheita, trazem para cá, alimentam os filhos, alimentam o esposo, cuida de tudo. A maior parte dos homens não são crentes, então assim, ela tem que deixar tudo perfeito em casa para poder ir para a igreja. E quando elas chegam, elas se derramam na presença do Senhor. Elas dançam 2 horas de pé. Elas se alegram, elas sorriem. E aí eu perguntei para uma delas, eu falei assim, mamá, mas e essa alegria, né? Que alegria é essa? Ela falou, é a alegria que vem do Senhor, porque o Senhor é a minha força. E aí ela fala assim, a minha alegria é estar na casa do Senhor. É um momento que Ele me proporciona de estar aqui e esquecer de tudo e olhar para a face dele e me alegrar na presença dele. Então, assim, são coisas que todas as vezes me emocionam muito, assim, essa parte com as mulheres. Lindo, né, irmãos? É muito lindo. Que é um testemunho, né? Já é um testemunho. Se alguém quiser contribuir com o trabalho, tem algum meio para contribuir, para ajudar esse projeto? Então, aí nós temos as viagens que acontecem anualmente. Nessa viagem nós arrecadamos material, né, de higiene pessoal, sabonete, pasta de dente, escova de dente e arrecadamos também material escolar, todos os tipos de material escolar. E também pode ajudar financeiramente, são valores que são enviados mensalmente, tanto para a África quanto para outros projetos missionários em outros países. E esses valores eles podem ser entregues diretamente para nós, na ADTL, sempre fica um representante da CEMISEG ali no balcão de apoio, ou também pela conta bancária. E para você que se interessou pelo projeto de missões e você quer ajudar contribuindo, aqui na tela está passando todas as informações que você precisa. Se você que também quiser conhecer o projeto mais de perto, conversar com a irmã Lielma, ela vai estar no balcão de apoio, na Igreja Assembleia de Deus do Belém. Você pode ir nos cultos e conversar com ela pessoalmente. Irmão, nós vamos para um intervalo comercial muito rápido e rasteiro. Nós já voltamos, tá bom? Não saia da live, tem algo ainda muito importante pra gente conversar aqui. E a conversa tá muito boa, então segura aí alguns minutinhos e a gente já volta. Do Deus de Jacó, só Ele é Deus e transforma os seixos em mananciais de água.
consegue provar. Filho, no silêncio eu te conheço. Som dos teus pensamentos. Posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas. Trazer de volta a presença. Porque não tem como. Olha pra você hoje e te menospreza. Não imagina o plano que Deus tem pra tua vida. Você não é o que alguém disse que você é. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo do meu. Gente, foi muito rápido, já voltamos. Nós vamos continuar nosso assunto aqui sobre missões. Para irmã, qual é o maior aprendizado para quem vai para a África? Olha, tem dois aspectos. Eu costumo falar que tem o aprendizado emocional e o espiritual. Eu falo que a minha vida foi uma antes e outra vida depois que eu voltei da África. E muita gente que já foi com a gente também fala a mesma coisa, que é uma vida antes e uma vida depois. Então, dizendo espiritualmente, é um aprendizado muito grande para a igreja brasileira, para nós como igreja, né? Por quê? Porque nós vivemos em um ambiente confortável, né? Nós chegamos no culto, a cadeira é maravilhosa, o ar-condicionado, tudo é muito bom. E aí, de repente, você chega lá num lugar que não é assim, né? Alguns momentos até sem energia, é um ambiente muito difícil, só que as pessoas adoram a Deus 2 horas de pé. Você tem que mandar elas sentarem, aqui ao contrário, você tem que pedir para ficar em pé, né? Então você, não, chegou a hora de sentar, vamos sentar. Então, eles falam que é desrespeito a adorar um rei sentado. Então, eles ficam durante o louvor o tempo todo de pé, louvam a Deus com o corpo, com a alma, com tudo aquilo ali, né? Mesmo que passaram um dia de tanto cansaço. Então, espiritualmente, nos ensina muito a gratidão a Deus, a adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Se Deus me curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele continua sendo Deus. Então, espiritualmente, nos ensina muito. É um culto muito avivado, muito cheio do poder de Deus. E, inclusive, você me fez uma pergunta sobre experiências. Esse ano, eu ouvi um choro muito alto na base em que nós estávamos hospedados. Era um choro de uma criança. E eu me assustei com aquele choro, né? Eu e a pastora Rosângela, que estava conosco, nós começamos a procurar esse choro, porque era um choro que nos incomodava, era um choro muito alto. E nós chegamos até a igreja, tem uma igreja dentro da base. E era uma criança de 12 anos, chorando no púlpito, chorando muito. O púlpito estava todo molhado. E ele estava chorando, pedindo a Deus o batismo com o Espírito Santo. Era uma criança de 12 anos. E ele gritava, ele falava, me batiza, me sela com o teu Espírito Santo. Eu preciso do teu Espírito Santo, mais do que eu preciso de qualquer outra coisa na minha vida. Então, assim, espiritualmente nos ensina muito. Eles buscam muito, né? E Deus, ele responde, né? Porque os cultos são cultos cheios da presença de Deus. E emocionalmente nos ensina muito também. Esse ano eu fiz uma pergunta a um dos irmãos que estavam conosco, qual era o índice de suicídio em Moçambique. E ele falou que o número é tão pequeno que eles nunca pararam para contabilizar. Quer dizer,
todo aquele sofrimento que para nós, assim, nossa, não dá para dimensionar, para eles é algo que amanhã vai passar, e amanhã é outro dia, e amanhã a gente vai começar tudo de novo. Então, emocionalmente, nos ensina muito, que às vezes nós carregamos muitos fardos que nós achamos que é assim, né, muito difíceis, muito pesados, e que talvez eles olham para nós e falam, poxa, cadê a dificuldade, né? Que a gente não tá nem enxergando uma dificuldade. E, assim, eles são muito resilientes. Eles têm uma resiliência incrível. Eles se refazem do nada e dali eles tiram força e fazem grandes coisas, eles não param. Então, assim, emocionalmente também nos ensina muito. Melielma, até agora você já falou sobre missões e é lindo o projeto que você tem. Se Deus levantasse 1 milhão de Lielma no Brasil, seria muito bom. E eu acho que realmente o céu tem uma necessidade muito grande de levantar mulheres que realmente estão dispostas a ir, a trabalhar, a ajudar, né? Mas eu sei que aqui dentro tem uma Elielma, a irmã Elielma, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de você. Onde que você nasceu? Você já nasceu num berço evangélico? Como é que foi? Você aceitou a Jesus? Queria que você falasse um pouco disso. Bom, eu nasci já em berço evangélico, né? Sou de uma família, meu avô teve 54 anos de Assembleia de Deus. Então, eu já nasci em berço evangélico, uma família evangélica, né? E com 11 anos eu perdi meu pai e a minha mãe se afastou dos caminhos do Senhor. Então, com 11 anos eu comecei a servir Jesus assim meio que na raça mesmo, né? E sempre amando muito esse Jesus que fez promessas na minha vida, amando pelo que ele é, né? E não simplesmente pelo que ele pode fazer. E eu costumo dizer que ele passou a ser meu pai, meu amigo, meu dono. Deus sempre foi tudo na minha vida. E então, assim, foi momentos muito difíceis, mas que serviram de muito aprendizado, que nos moldaram, né? Eu costumo falar que a dor traz crescimento. E isso é muito bom, né? Então, todas as vezes que dói alguma coisa, a gente sabe que a gente está crescendo, né? E eu cresci muito cedo. Então, eu comecei a crescer com 11 anos aí, e Deus foi dando graça. Eu fui batizada nas águas com 12, batizada com o Espírito Santo logo depois também. E Deus foi dando graça. Me casei muito jovem, casei com 16 anos. Então, esse ano eu já estou fazendo 15 anos de casada. Mas foi muito bom, Deus me presenteou com um esposo maravilhoso, que, assim, entende a minha chamada e faz parte dessa chamada, né, assim, me apoia em tudo, e mais do que apoio, ele também é, assim, um braço forte que sustenta, que ajuda, e Deus me deu 2 filhos maravilhosos, assim, bênçãos, missionários, cheios de Deus, assim, crianças maravilhosas, realmente presente de Deus para nós. Nós estamos aí, seguindo, servindo a Jesus, nos dispondo, nos rendendo todos os dias a fazer a vontade dEle, a cumprir o ídolo do Senhor e fazer tudo que Ele tem para nós. Eu sempre falo, Deus, estamos aqui, não sabemos qual é o próximo passo, mas que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos instrua e que tudo seja para honra, glória e louvor do Teu nome. De tudo que você já passou, já enfrentou, se você pudesse concluir, resumir tudo isso em uma palavra, a vida de Elielma, no Evangelho de Cristo e vida pessoal, qual é a palavra que te identifica? Você fala, essa palavra é minha. Nossa, é difícil falar da gente, né? É bem difícil. Mas tem uma palavra que eu gosto muito, empatia. Eu gosto muito dessa palavra, eu costumo falar muito disso para os meus filhos, que com a empatia a gente consegue muitas coisas. Por quê? Porque a palavra diz que os mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, eu acho que esse amar o próximo como a nós mesmos, ele tem muito a ver com empatia. Então, você sente a dor do outro, você quer o bem do outro assim como você quer o seu, você não quer para o outro aquilo que você não quer para você. Então, essa empatia, ela é muito forte para mim isso. Então, assim, nos comover com a dor de alguém, nos alegrar com a alegria de alguém. E talvez eu não esteja ainda como eu gostaria, mas eu entendo que Deus já colocou muito isso em mim. Eu peço que Ele continue cada dia mais colocando a empatia, para que sempre que eu olhar para alguém, independente da nação, de raça, de língua, de tribo, eu entenda a dor que ela está sentindo e a alegria que ela está sentindo também,
me alegre com ela e chore com ela, assim. E é algo que eu ensino muito para os meus filhos, então é algo que eu gostaria muito de ter também, a empatia. Amém. Nós estamos chegando ao final de mais uma programação. E antes de acabar a programação agora, eu queria que a senhora deixasse uma palavra para quem está assistindo. Uma palavra que fala muito com você, que te ajuda no dia a dia. Uma palavra para quem está assistindo. Olha, eu sei falar de pouca coisa. Uma das coisas que eu sei falar é sobre missões, né? E um versículo que fala muito comigo é aquele versículo que fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E por que chama muito a minha atenção? Porque o ide, nesse texto, ele não é um pedido de Jesus. Ele é uma ordem de Jesus. O ide ali, ele é imperativo. Ele é ide, vai. Então, Jesus, nas suas últimas palavras na face da terra, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E tem uma frase de uma missionária que me chama muita atenção. Ela fala assim: eu lhe obedeci e fui. Quer dizer, é muito mais simples do que a gente imagina, né? Então, o id, ele é uma ordem. Isso fala muito comigo todos os dias. Deus fala muito comigo nessa palavra. Então, talvez eu não possa ir com os meus pés, mas eu posso ir com os meus joelhos, com a minha oração, com a minha contribuição. Porque onde os meus pés não podem chegar, os meus joelhos, a minha oração, ela chega. Ela chega e muda tudo, ela muda história, porque o evangelho, ele é transformador. Se nós fôssemos contar todos os testemunhos e todas as histórias de meninos de rua que se transformaram em pastores, de mulheres abandonadas que dirigem círculo de oração, de feiticeiras que estão na igreja. Então, o evangelho genuíno, ele transforma vidas. E a oração, ela chega onde os pés não chegam. A contribuição, ela chega onde talvez os seus pés não chegam. Então, o id, ele é para todos. E todos podem realizar o id do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes pela sua presença. Nós queremos agradecer imensamente. Muito obrigado por você ter vindo, ter conversado com a gente. Ela falou que é a primeira vez, mas vai vir muito mais vezes falar com a gente. Foi muito bom, viu? Aprender. Eu tenho certeza que para quem assistiu a gente aqui, que está acompanhando a programação Deus e Eu na Plenitude, esse foi das entrevistas mais diferentes que nós fizemos, porque sempre foi baseada no eu. O ministério da pessoa, como iniciou. E aqui nós estamos falando do modo geral, né? Uma missão que todo mundo deveria fazer, né? Nem que seja um pouquinho, ajudando um pouquinho, né? Então foi bem diferente. Com certeza quem assistiu se edificou muito. Eu acho assim que é impossível alguém sair dessa live agora reclamando da vida, tá bom? É impossível, né? Porque a gente aprendeu muita coisa aqui. E se Deus tiver que enviar alguém que está assistindo na live lá para a África, Deus vai enviar só para mostrar que tudo que você tem aí não é o fim, não é que acabou não, irmão. Você vai resistir, você vai dar a volta por cima, amém? Então você que pode ajudar o projeto, ajude o projeto. Tá bom? E nós queremos agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter vindo. Nós contamos com a sua presença muito mais vezes. Quando for à África, volte para trazer notícias pra gente. Tá bom? Nós estamos à disposição da Assembleia de Deus do Belém também para qualquer coisa. Conte com a gente. Nós estamos sempre para somar no rio. Muito obrigado. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma programação Deus e Eu. Nós queremos agradecer a todos vocês que têm comentado, compartilhado, têm curtido nossos vídeos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Queremos agradecer o carinho da irmã Márcia lá do Cantinho do Sorvete. Gente, você que não conhece o Cantinho do Sorvete, você precisa conhecer, em Três Lagoas, em frente à Praça do Relógio do centro. Você precisa conhecer o Cantinho do Sorvete, a irmã Márcia. Gente, o sorvete espetacular, o melhor da cidade. Irmã Márcia, muito obrigado. Deus abençoe você, seu estabelecimento, sua vida, sua família. Também agradecer a Deus pela vida do irmão Sebastião, lá do Expressão MS. Gente, muito obrigado por vocês estarem acompanhando. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Deus abençoe a Expressão MS, que tem feito um trabalho belíssimo aí. Deus abençoe em nome de Jesus. E para você, pastor, que está assistindo agora a live, você que vai fazer um congresso, uma campanha, e tem um desejo de transmitir ao vivo, gente, entre em contato com a Plenitude, o contato está lá no Facebook, entre em contato para saber mais informações, vai ser um prazer trabalhar no seu evento. Gente, muito obrigado por você estar aqui com a gente todos os dias, todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas da noite, aqui na Plenitude Web TV. Deus abençoe você, sua casa, sua família, e nós te esperamos no próximo programa. Deus abençoe vocês.